Características complementares da vegetação. Adequabilidade em ambientes terrestres. As plantas terrestres estão divididas basicamente em 4 grandes grupos: as angiospermas, que são as mais numerosas e as plantas mais importantes economicamente; as gimnospermas, que possuem grande valor como fonte de madeira, pois apresentam em sua maioria espécies arbóreas; as pteridófitas, um grupo composto predominantemente por plantas herbáceas; e as briófitas, que são plantas pequenas e que vivem em ambientes úmidos e sombreados. Adequabilidade em ambientes aquáticos. As plantas aquáticas são aquelas que vivem com uma porção de sua parte vegetativa permanentemente imersa na água. Podem ser divididas em 3 categorias. Submersas, quando as raízes estão fixas no fundo e todo o corpo da planta permanece embaixo d'água, por exemplo as algas. Aéreas, ou semi-submersas, é quando parte da planta permanece fora d'água, mas pelo menos suas raízes estão presas ao fundo. Flutuantes, quando suas raízes não se prendem ao fundo e toda a planta permanece flutuando na superfície. Plantas de transição. Palustre, termo utilizado para definir todo e qualquer organismo que se habita todo tipo de plântano, enraizando em áreas submersas ou com alto nível de saturação de água no solo. Por exemplo, o gengibre branco, lírio amarelo do brejo. Ciclo. Plantas de ciclo curto. São plantas cujos ciclos de vida vão de algumas semanas a poucos meses. Incluem-se nessa categoria quase todas as variedades agrícolas, por exemplo, trigo, feijão, soja. Ciclo longo. São plantas cujos ciclos de vida são superiores a 2 anos, por exemplo, árvores no geral. Suporte. Trepadeiras. Caule longo e flexível, enraizado em um único ponto e rastejante. Pode ser rastejante ou subir em um suporte com o auxílio de gavinhas ou outras estruturas fixadoras, ou apenas emaranhar-se ao suporte. Gavinhas. Prófilo modificado que surge usualmente na axila de uma folha e enrola-se ao entrar em contato com algum suporte, garantindo a fixação da planta. Esse tipo de gavinha é comum em cucurbitáceas. Caule escandente. Caule usualmente tênue que cresce sobre superfícies verticais por intermédio de raízes grampiformes, gavinhas ou espinhos. Plantas com caule escandente podem subir em suportes para obtenção de luz. Epífitas. Planta que cresce sobre outra, usando-a apenas como suporte para alcançar a luz. Por crescerem longe do solo, as epífitas usualmente apresentam uma série de adaptações para economizar água ou captar nutrientes minerais. Mutabilidade, estações do ano e velocidade de crescimento. As plantas possuem diferentes características em cada estação do ano, e sua velocidade de crescimento varia de espécie para espécie. O ipê amarelo, por exemplo, em seus primeiros 2 anos de vida pode crescer até 3 metros, podendo chegar aos 15 metros de altura na fase adulta. Já outras plantas, como no caso do hibisco, que é uma planta arbustiva, podem chegar a 1,80 m, possui um rápido crescimento, de apenas alguns meses. Além disso, é uma espécie com ciclo de vida perene, ou seja, não perde as folhas, e nesse caso florescem o ano inteiro. Luz e sombra. Algumas plantas conseguem viver com iluminação indireta, enquanto outras precisam de várias horas de exposição ao sol. Luz indireta e intensa. Begônia, espada de São Jorge, agapanto. Luz indireta e não muito intensa. Antúrio, violeta africana, fitônia. Sombra com pouca luminosidade e ar úmido. Samambaias em geral, por exemplo, cabelo de Vênus, cabelo de anjo. Plantas de climas mais frios. Amor perfeito, ipê amarelo, girassol. Plantas de clima mais quentes. Costela de Adão, plumeria, bromélia imperial. Resistência a pragas ou doenças. Oídio. Sintomas: pontos ou manchas pulverulentas na cor branca ou cinza, sobre as folhas, flores e frutos. Queda das flores, queda dos frutos, rachaduras nos frutos. Nematóides. Os
nematóides são minúsculos organismos que vivem em diversos ecossistemas, ocorrendo em quase todas as regiões do mundo. Podem ser de vida livre, não causando danos a outras espécies. Podem alimentar-se de restos de outros animais ou plantas, sendo chamados de saprófitas, e podem ser parasitas de animais ou plantas. As forrações são plantas que nascem na horizontal e normalmente não ultrapassam a altura de 30 cm. Os arbustos são plantas que possuem um porte menor do que as árvores e a maioria não ultrapassa os 3 metros de altura. Podem ter estrutura lenhosa, semi-lenhosa ou herbácea. As árvores são um vegetal de tronco lenhoso, cujos ramos saem a certa altura do solo. As árvores são classificadas como vegetação de grande porte comparado aos arbustos, porém, dentro da classificação são divididas em pequeno, médio e grande porte. A estrutura pode ter forma esférica, oval, colunar, cônica, pendular, estendida, guarda-sol, cálice, cônica invertida, horizontal, irregular e mancha. As folhas são órgãos vegetativos geralmente laminares, que formam a parte aérea da planta. Tem como funções principais a fotossíntese e a transpiração. Cada espécie possui folhas de formato e tamanhos particulares, que são elementos fundamentais para sua identificação e classificação. O aspecto do limbo pode variar. Ele pode ser simples, com o limbo e pecíolo simples, compostos, com o limbo dividido em folíolos independentes e pecíolo ramificado, e digitada, com 5 folíolos lembrando uma mão. As formas do limbo podem variar em acicular, em forma de agulha, assimétrica, com 2 metades desiguais, lanceolada em forma de lança, oblonga, quando a forma é mais ou menos circular, e obovada, com forma de oval invertido. Além dessas, ainda existe a orbicular, quando a forma é mais ou menos circular, a ovalada, quando tem o formato de um ovo, e a peltada, em forma arredondada e o pecíolo inserido quase no centro do limbo. As cartáceas são folhas finas e rígidas, e podem ser quebradiças. As coriáceas são folhas espessas, consistentes, rígidas e flexíveis. As membranáceas lembram a consistência de uma membrana, finas, resistentes e flexíveis. E as pariáceas, de estrutura mediana, são mais ou menos moles como a maioria das folhas. As folhas podem ser persistentes e durarem o ano todo, ou ser decíduas, que geralmente elas caem numa época do... Elas podem ter uma única cor, que são chamadas de concolor, dicolor quando tem 2 cores, ou variegata, 3 ou mais cores. A borda pode ser crenada, denteada, espinescenta, lisa, revoluta ou serreada. A função de uma flor é produzir sementes, através da reprodução sexual. As sementes são o principal meio através do qual as espécies de espermatófitas se perpetuam e se propagam. Flores normalmente têm nectários em várias partes para atrair esses animais. Abelhas e pássaros são polinizadores comuns. Ambos têm visão colorida, assim escolhendo flores de coloração atrativa. Algumas flores têm padrões, chamados guias de néctar, que são evidentes no espectro ultravioleta, visível para abelhas, mas não para humanos. Flores também atraem os polinizadores pelo aroma. A posição dos estames assegura que os grãos de pólen sejam transferidos para o corpo do polinizador. Ao coletar néctar de várias flores da mesma espécie, o polinizador transfere o pólen entre as mesmas. Em geral, após a fertilização da oosfera, o ovário desenvolve um fruto, enquanto o óvulo se transforma em semente. A tendência é ampliar o termo fruto, de modo a incluir toda e qualquer parte extracarpelar que possa estar associada ao ovário, na ocasião de sua maturidade. O caule constitui a estrutura física onde se inserem raízes e folhas, desempenha as funções de condução da água e sais minerais das raízes para as folhas, e de condução de matéria orgânica das folhas para as raízes. Os troncos são caules robustos, desenvolvidos na parte inferior e ramificados no ápice. As estipes são caules geralmente não ramificados, que apresentam em seu ápice um tufo de folhas. Um exemplo, a palmeira. Os colmos são caules sem ramificações, que se distinguem dos estipes por apresentarem toda a sua extensão divisão nítida em gomos. Bambu, milho, cana-de-açúcar são exemplos desses caules. Os caules trepadores estão presentes em plantas trepadeiras e crescem enrolados sobre diversos tipos de suporte. Se adaptam a locais mais iluminados, como exemplo a uva. Os caules rastejantes se desenvolvem espalhando-se pelo solo, fixando-se através de pequenas raízes,
como é o caso da melancia e da grama. A principal função da raiz é a absorção dos nutrientes minerais e a fixação da planta no solo. No caso das raízes axiais ou pivotantes, existe uma raiz principal que penetra o solo verticalmente, sendo geralmente maior e mais grossa do que as que partem dela. A raiz fasciculada é formada por um conjunto de raízes finas, que não se aprofundam muito no solo, absorvendo a água das camadas mais superficiais, formando uma espécie de rede que prende o solo, diminuindo a erosão provocada pela chuva. Na raiz ramificada, não é possível detectar tão facilmente a raiz principal das outras raízes. Há uma maior ramificação secundária, terciária e assim sucessivamente, sempre a partir da raiz primária. Raízes respiratórias também são conhecidas como pneumatóforos. São encontradas em regiões alagadiças, como por exemplo os mangues. As raízes crescem verticalmente para fora do nível d'água. Elas possuem pequenos furos que permitem a entrada do oxigênio do ar. As raízes escoras ou suporte, elas partem do caule e se fixam no solo, aumentando a capacidade de sustentação da planta, como o milho, por exemplo, e fornecem maior superfície para a respiração.